História de Montevidéu. A história de Montevidéu, dada no início do século XX, quando Goiás ainda estava sendo desbravado pelos pioneiros. Quando, no século XIX, o imperador D. Pedro II quis que o Planalto Central brasileiro fosse povoado, diversas medidas de incentivo foram tomadas para que as pessoas pudessem vir habitar e trabalhar na lavoura e criação de gado. O sudoeste de Goiás passou a receber então pessoas oriundas de diversas regiões do país, atraída pelos incentivos dados pelo imperador, como isenção de impostos por 10 anos e doação de terra para a formação de fazendas. Daí o início de vários arraiais e, posteriormente, cidades. A família Pérez já habitava na região do Chapadão há muitos anos quando um novo membro da família chegou ao local. Carlos Barromeu Pérez, logo que chegou, adquiriu uma fazenda para se instalar na região. A fazenda da Tapera era um reduto de oração não só dos Pérez, como dos fazendeiros do local. A devoção a Nossa Senhora da Badia crescia cada vez que os moradores se reuniam para rezar e pedir que a santa os protegesse dos ataques indígenas constantes na região. Desde então, Nossa Senhora da Badia se tornou a padroeira do local. Diante de tanta devoção, os índios diminuíram os ataques e os moradores atribuíram o milagre à santa. Em 4 de outubro de 1907, o povoado foi elevado à condição de distrito pertencente ao município de Rio Verde. Naquela época, o distrito começava a se despontar pela sua posição geográfica estratégica. Viajantes de diversas cidades passavam por Montevidéu e ali pernoitavam antes de seguirem viagem. Durante as várias décadas em que Montevidéu pertenceu a Rio Verde, foi notada a pujança da região e suas riquezas. Mas era necessário muito mais para que o distrito tivesse seu crescimento consolidado, até que em 30 de dezembro de 1987 aconteceu a emancipação de Montevidéu. Em 1º de janeiro de 1989, houve a instalação do município de Montevidéu, com a posse da primeira administração municipal, em 1989 a 1992, e da Câmara Municipal composta de novos vereadores. A partir de sua emancipação, Montevidéu não parou mais de crescer. Desde então, a população se multiplicou, o número de empresas e estabelecimentos comerciais é cada vez maior e a melhoria de vida da população é constante. Para retribuir a graça, os habitantes da região decidiram que todos os anos, no dia 15 de agosto, uma homenagem à padroeira seria feita. Como um dos mais devotos, Carlos Barromeu Pérez e sua esposa, Prudenciana Gomes da Silva, doaram um terreno em 1918 para que a Capela do Patrimônio de Nossa Senhora da Guia fosse erguida. Desde então, instalou-se em volta da capela o povoado de Montevidéu. Apesar de ser muito tempo de existência, o arraial passou a ser reconhecido somente depois da doação. A economia agrária de Montevidéu é um ponto marcante para o seu desenvolvimento. Rodeada de várias fazendas, Montevidéu tem apresentado um crescimento significativo quando se diz em pecuária e agricultura. Com algumas usinas, os fazendeiros conseguem fácil arrendamento da terra e, respectivamente, o crescimento econômico. Distrito
com a denominação de Chapadão pela Lei Municipal de número 35 de 28 de novembro de 1907, subordinado ao município de Rio Verde. Em divisão administrativa, referente ao ano de 1911, o distrito de Chapadão figura no município de Rio Verde. Em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, o distrito de Chapadão permanece no município de Rio Verde. Pelo Decreto de Lei Estadual número 1233, de 31 de outubro de 1938, o distrito de Chapadão passou a denominar-se Montevidéu. No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948, o distrito de Montevidéu figura igualmente no município de Rio Verde. Assim, permanecendo em divisão territorial datada de 1º de julho de 1960. Elevado à categoria de município com a denominação de Montevidéu pela Lei Estadual de número 10.393, de 30 de dezembro de 1987, desmembrado de Rio Verde, sendo no antigo distrito de Montevidéu, constituído do distrito sede, instalado em 1º de janeiro de 1989. Montevidéu recebeu o status de município pela Lei Estadual, de número 10.393, de 30 de dezembro de 1987, com território desmembrado de Rio Verde, em divisão territorial datada de 1º de junho de 1995. O município é constituído do distrito sede. A religião predominante na cidade de Montevidéu é a religião católica, com a matriz de Nossa Senhora da Abadia, situada no centro da cidade, e a capela de Nossa Senhora da Aparecida, situada no bairro Santa Luzia. Todo ano, por volta do mês de maio, ocorre a tradicional Festa da Colheita, organizada pela Igreja Católica da cidade. A festa reúne quase 1.000 pessoas para saborear o famoso costelão, que é assado inteiro no chão. Há também várias igrejas evangélicas, sendo a Primeira Igreja Batista, Igreja de Deus no Brasil, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus Missão, sede em Rio Verde, Assembleia de Deus Missão, sede em Aparecida de Goiânia, Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Assembleia de Deus Ministério Fama. Pois bem, como é nítido, podemos perceber que Montevidéu cresceu bastante nos seus últimos anos, tanto na parte econômica quanto na parte territorial, pois já foram criados alguns bairros nesses últimos anos.